Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre atividade física. Você sabe quanto você deve fazer de atividade física por semana para manter ou melhorar a sua saúde? Isso que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo e também já se inscreve no canal para ficar a par de todas as novidades, todas as aulas novas que eu for postando aqui para vocês. Então, para fazer aqui a aula de hoje, eu peguei a mais recente recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, que é um órgão mundial de saúde, né, vinculado à ONU, da Organização das Nações Unidas, e nesse arquivo é justamente um arquivo de recomendações da OMS para atividade física e comportamento sedentário. Então, antes da gente discutir essas recomendações, que englobam crianças, adultos, idosos, enfim, diversos tipos de população, o quanto seria o mínimo recomendado para eles fazerem de atividade física para a saúde, né, para estar mantendo ou melhorando bons níveis de saúde. Antes da gente comentar essas recomendações, é importante a gente definir alguns termos. Primeiro, a atividade física. Bom, atividade física, se a gente for pegar uma definição mais técnica, né, a definição de atividade física é referente a qualquer movimento que a gente faz, né, movimento que a gente faz o nosso corpo, que eleva o nosso gasto de energia acima do repouso. Então, necessariamente a atividade física ela não é só o exercício físico que a gente faz, né, na academia, no treino, né, seja lá onde for. A atividade física ela pode ser qualquer movimento, então isso engloba desde os movimentos que a gente faz no trabalho, que a gente faz em atividades de lazer, que a gente faz para se deslocar, né, como meio de transporte, ou então até para cuidar da casa, enfim. Qualquer movimento, né, que te tire do repouso já é considerado como atividade física. E quando a gente fala mais especificamente sobre o exercício físico, a gente está falando de uma subdivisão, né, de um domínio de atividade física. Então, o exercício físico é aquele movimento, né, aquele treino que a gente faz com a intenção de manter ou melhorar a aptidão física, né, seja ela alguma capacidade física como força, capacidade aeróbica, flexibilidade, enfim, qualquer capacidade física, né, e é uma atividade que ela tem um objetivo bem pré-determinado, ao contrário da atividade física pura e simplesmente, que é qualquer movimento de forma espontânea. E o comportamento sedentário são posturas que a gente assume ao longo do dia que gastam muito pouca energia, ou seja, próximo daquele gasto basal, daquele gasto de energia que o corpo tem somente para se manter vivo. Então, por exemplo, agora eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou em um comportamento sedentário. Eu estou sentado de frente para o computador e com um baixo nível de movimento, meu gasto de energia está muito próximo do que seria o gasto de repouso. Então, atividades que você fica deitado, né, porém acordado, né, não vamos considerar o tempo dormindo. Deitado, acordado, sentado de frente para o computador, sentado dirigindo ou em pé parado, enfim. Qualquer atividade que tenha um gasto de energia muito próximo do repouso, qualquer atividade que tenha pouca movimentação, é considerado um comportamento sedentário. Então, vamos agora ver essas recomendações, né? E eu destaquei ao longo do texto aqui alguns pontos interessantes para a gente estar discutindo. Assim como eu fiz no vídeo da recomendação de treinamento do Colégio Americano, né? Quem não assistiu, pode ir lá dar uma conferida. Passar essa parte aqui de agradecimentos. Então, o arquivo ele começa com algumas mensagens principais, né? Então, primeiro, né, ele destaca que a atividade física é boa para o coração, corpo e mente. Então, ele destaca aqui nesse primeiro tópico, né, que a atividade física faz bem para a saúde. Bom, isso já é de conhecimento geral. E aqui eu grifei, ó, atividade física regular, né? Então, vale a pena a gente ter sempre em mente que a atividade física ela deve ser praticada regularmente, de forma constante ao longo da vida, desde criança até o idoso. É fundamental a gente se manter ativo constantemente no nosso dia a dia para a gente estar colhendo os benefícios para a nossa saúde, né, da atividade física. O segundo ponto aqui, ó,
qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma e quanto mais melhor. Ou seja, apesar desse documento estar dizendo que você deve atingir ali, né, preferencialmente um mínimo de atividade física semanal para você ter benefícios aí mais robustos para a saúde, se você pensar naquela pessoa que tem um grande componente de comportamento sedentário ao longo do dia, ou seja, que ela passa horas parada e não está fazendo ali quase nenhuma atividade física, qualquer pouco que ela fizer, mesmo que não bata as recomendações mínimas necessárias para a saúde, que a OMS sugere, já é melhor do que ela ficar totalmente parada, né? Então, qualquer atividade física a gente deve incentivar, né? E quem sabe a tendência até essa pessoa começando com pouco, depois chegar mais próximo das recomendações mínimas, né? E aqui, de forma geral, a OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos por semana de atividade física aeróbia de intensidade moderada, né? Aqui é um ponto interessante. Ao longo da recomendação, ela fala sobre a atividade da intensidade aeróbia. Então, quando a gente vê aqui a intensidade moderada, bom, tem diversas formas de você medir uma intensidade da atividade aeróbia. Uma delas, por exemplo, é a frequência cardíaca. Mas vamos falar de uma ainda mais fácil de medir, para você ter uma noção da intensidade da atividade, é o que a gente fala, né, do teste da fala. Ele serve muito bem para a atividade aeróbia. Então, se você estiver fazendo alguma atividade aeróbia, vamos pegar, por exemplo, a caminhada. Se você estiver andando e estiver conseguindo conversar normalmente, aquela intensidade dessa caminhada, dessa atividade aeróbia, ela está provavelmente uma intensidade leve. Se você estiver fazendo essa atividade aeróbia, estiver lá caminhando, e tentar conversar e já ficar um pouco mais ofegante, né, você consegue conversar, porém já está um pouco mais ofegante, essa intensidade ela é considerada moderada. E se você estiver fazendo a sua atividade aeróbica, estiver fazendo essa caminhada e tiver dificuldade para falar, ficar muito ofegante, conseguir falar ali, mas se você ter dificuldade para manter essa conversa, aí ela já tem uma intensidade mais vigorosa, mais forte, né? Então assim é um jeito que a gente pode usar sem precisar de nenhum recurso para ter uma noção da intensidade da atividade aeróbica que você está fazendo. Então ele sugere de 150 a 300 minutos por semana, né? E aqui, ó, se você vê crianças e adolescentes, ele pede também para pelo menos 1 hora por dia de atividade física moderada, mais ou menos nesse mesmo contexto, né? Considera também aí as brincadeiras, as atividades esportivas, né? Que é muito importante em todas as fases da vida e principalmente na infância e na adolescência. Terceiro ponto, toda atividade física conta, né? Então aqui, ó, como eu falei, atividade física não é só o treinamento, é o movimento do dia a dia, é o movimento que você faz no trabalho, atividades esportivas, lazer e transporte. Então se você puder, por exemplo, ir caminhando, se você puder subir uma escada, já ajuda, né? Se você joga sua bola de final de semana ou qualquer outro exercício que você faz, já ajuda também, já conta. Se o teu trabalho tem um bom nível de esforço físico, se você anda bastante ou se você faz alguma atividade aí que gera um esforço físico maior, já conta também. E é claro, né, para aquelas pessoas, principalmente que têm um trabalho mais sedentário, é importante você estar praticando atividade física justamente para compensar aquelas 6, 7, 8 horas ou até mais de trabalho que você tem ao longo do dia e às vezes tem pouca ou nenhuma movimentação ali ao longo da atividade de trabalho. No quarto ponto, ele destaca o fortalecimento muscular, que ele é benéfico para todas as pessoas. Então, quando a gente fala de atividade física, muita gente fala, vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai fazer uma natação. Show! Todas essas atividades são muito importantes e devem ser incentivadas, devem ser feitas na medida do possível. Mas todas elas têm como componente principal o estímulo do condicionamento cardiorrespiratório, né? Nenhuma delas abrange aí como carro-chefe, como estímulo principal para a elevação da aptidão física, a questão da força e do ganho de massa muscular. Nesse caso, a musculação, principalmente, ela aparece como a melhor opção e mais viável também, né? A gente tem uma academia em cada esquina, né? Principalmente nas cidades grandes, e também dá para fazer musculação em casa, enfim, em equipamentos públicos, a depender da cidade. Tem algumas que oferecem algum tipo de academia, nem que seja com peso do corpo, né? Pública mesmo ali de acesso a todos, enfim.
Tá praticando atividade de força é essencial, né? E aqui cita principalmente os idosos, né? Que eles devem fazer atividade de força, devem fazer musculação para ter o fortalecimento muscular, para estar evitando osteoporose, quedas, para estar melhorando o equilíbrio e coordenação. Tudo isso é muito importante, principalmente para os idosos, né? E aqui ele fala, bom, está no português de Portugal, né? Por isso que está demasiado, mas enfim. Ele fala que o comportamento sedentário em excesso pode ser prejudicial à saúde. Então, mais uma vez, principalmente para aquelas pessoas que têm um trabalho, né, muito tempo sentado, muito tempo de frente para o computador, ou muito tempo dirigindo, a gente vê a galera aí que faz, né, Uber, entrega, enfim, de moto, de carro, né, passa horas e horas sentado, né. Então é importante você estar, na medida do possível ao longo do dia, quebrando esse comportamento sedentário, né? Levantando um pouquinho da cadeira, andando um pouquinho ali no escritório, ou se você faz home office em casa mesmo, alongando, enfim. É importante, né, quebrar esse comportamento sedentário, isso faz bem para a saúde, né? E todas as pessoas podem beneficiar com o aumento da atividade física e redução do comportamento sedentário. Olha só esse dado. 4 a 5 milhões de mortes por ano, né, pensando em âmbito mundial, poderiam ser evitadas se a população global fosse mais fisicamente ativa, né? Então, é para ontem, né? A gente vê como um dos principais problemas aí de saúde pública, né, no mundo como um todo, né, na maioria dos países, isso não, no Brasil não é diferente, a questão do aumento do sobrepeso e da obesidade e também do aumento do sedentarismo. Então, você fazer mais atividade física no dia a dia e incentivar também as pessoas que estão ao seu redor a fazer mais atividade física é fundamental, né? Isso é uma questão de saúde urgente aí, né? Então vamos agora ver mais especificamente as recomendações, de forma mais específica. Então aqui, ó, a primeira parte das recomendações são para crianças e adolescentes, aqui vai dos 5 aos 17 anos de idade, né? Então aqui ele destaca todos os benefícios da saúde, que a gente já sabe, e eu quis marcar aqui para comentar com vocês, nas crianças e adolescentes em especial, a atividade física melhora da cognição, né? Então o desempenho escolar, ali a concentração, né? Tudo isso melhora. Então tem várias pesquisas falando que as crianças com nível melhor de atividade física tendem a ir melhor na escola, né? No caso, nessa idade aqui, já preparando ali para a faculdade. Então, estudar é importante, mas também você se mexer é fundamental e isso pode impactar no seu desempenho nos estudos. Então, é fundamental. Saúde mental, redução dos sintomas de depressão. A gente vê cada vez mais pessoas com problemas de ansiedade, depressão, enfim, diversos problemas de ordem psicológica. E isso também está crescente entre as crianças e adolescentes. E provavelmente uma das causas disso é a diminuição do nível de atividade física. Então, uma criança adolescente mais ativa tende a ter menos problemas, né, na questão da saúde mental. Então aqui, ó, recomendação. Pelo menos 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada vigorosa, né? Então, a maior parte da atividade deve ser aeróbica, que ele recomenda, né? E aqui, ó, uma importante recomendação também, ó, pelo menos 3 dias por semana de atividades aeróbicas de intensidade vigorosa, ou seja, essa criança ela tem que ter uma atividade esportiva, uma atividade aeróbica que ela gaste energia de verdade, para ela melhorar, para ela criar uma base ali de condicionamento físico. É importante lembrar que uma criança, um adolescente ativo, tende a ser um adulto ativo. Então você já criar, já incentivar, né, por exemplo, no seu filho, no seu familiar, esse comportamento desde cedo é positivo, né? E aqui ele recomenda também, ó, atividades de fortalecimento muscular e ósseo, né? Então, mais uma daquelas coisas aqui, né? Mais uma evidência que quebra aquele mito de criança, adolescente não pode fazer musculação. Pode, não só pode como deve, ó, tá aqui no documento da OMS. Então, assim que a criança tiver capacidade, né, de entender, de seguir ali direitinho o treinamento, você pode estar botando ela na musculação, no crossfit, enfim, em qualquer atividade bem supervisionada, num lugar de confiança e que trabalhe essa questão de força e massa muscular. É fundamental também nesse público. Então aqui, ó, né, qualquer atividade, né, que seja adequada para a idade e capacidade. Então se você perceber que a criança já tem condição ali de fazer musculação e for do interesse dela, por que não?
né? Considere matriculá-la também numa academia de musculação, né? Outro ponto importante aqui, ó, recomendado limitar o tempo em comportamento sedentário, né? Principalmente hoje em dia é muito comum a gente ficar muito tempo no computador, no celular, vendo YouTube, jogando videogame na TV, enfim. Nas crianças, então, cada vez mais a gente vê as crianças passando o dia inteiro na frente de telas. Então é importante tirar um pouquinho, né, caso seja, né, a questão, enfim, que você esteja passando aí com seu filho ou outro familiar, você quebrar um pouco desse comportamento sedentário na frente de telas e botar essa molecada para se mexer, para fazer uma atividade física. Vamos ver agora aqui a recomendação geral para os adultos, né? Então, mais uma vez, ele destaca as melhoras, né, na saúde, né, da atividade física que a gente conhece, e também aqui, ó, dá destaque para a melhora da saúde mental, melhora do sono, né? Então a gente vê cada vez mais pessoas tendo dificuldade com sono, tendo dificuldade com problemas de saúde mental também na fase adulta, né? E a atividade física pode ser o caminho para você melhorar tudo isso aí. Então, essa frase é sensacional, ó. Todos os adultos devem realizar atividade física de forma regular. Então aqui, ó, sem exceção, todos. Então, se você ainda não faz, depois desse vídeo já levanta aí da cadeira e já vai sair caminhando, já vai se matricular na academia. Faz alguma coisa agora que vai ser importante para você. Todo mundo tem que fazer. Fundamental. Então, vamos aqui para as recomendações mínimas. Olha aqui, ó. Aquilo que a gente já tinha comentado. Para adultos, de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, né? Ou pelo menos de 75 a 150 minutos de atividade física, né? Se essa intensidade for vigorosa. Então, se a atividade for mais leve, mais moderada, ele pede mais tempo por semana. E se a atividade for mais intensa, ele vai pedir aqui menos tempo. Então, o tempo é dependente, né, da atividade, da intensidade da atividade. Isso também pode ser feito em uma combinação equivalente entre atividade moderada e atividade mais vigorosa, né? Isso para a parte da atividade aeróbica. Lembrando que é importante se acumular isso aqui na maioria dos dias da semana, né? Então, pelo menos em 4 dias da semana, né, você está fazendo alguma dessas combinações aqui. E é lógico, né, quanto mais dias você fizer, melhor. Para benefícios adicionais à saúde, olha aqui o que ele destaca. Pelo menos 2 dias por semana você está fazendo atividade de fortalecimento muscular. Mais uma vez recomendando aí a musculação, crossfit, caso você ainda não faça alguma atividade de força, né? Se você só faz o cardio, é claro que o cardio pode ser a sua atividade principal, mas também põe ali pelo menos 2 dias de musculação. Não precisa ser o maior levantador de peso da academia, você pode fazer um treino ali mais simples, até mais rápido, mas é fundamental para a sua saúde estar adicionando a musculação também. Não fica só no aeróbico. E vale também para a galera da musculação. Você faz só musculação, faz ali, tenta bater pelo menos essa meta mínima aqui, nem que seja no moderado, que é uma atividade mais tranquila, mais fácil de fazer, mas você também precisa fazer a parte do cardio, caso você só faça musculação ou outra atividade que seja predominantemente de força, sem muito estímulo no cardio, como pilates, por exemplo. É um bom exemplo que se encaixa aqui nisso que eu estou falando, né? Vamos ver agora aqui, ó, mais recomendações para adultos, né? Que ele segue falando, né? E eu destaquei outro ponto aqui, ó. Mesmo se os adultos não cumprirem as recomendações, praticar alguma atividade física será benéfico à saúde. Então, para aquela pessoa que faz muito pouca atividade, mesmo que ela não atinja, né, essas recomendações mínimas, qualquer a mais ali que ela aumente no nível de atividade física ao longo da semana, já está sendo benéfico e isso provavelmente vai ajudar ela a se motivar a estar se exercitando mais, sendo mais ativo na sua rotina. Aqui, ó, agora tem as recomendações para os idosos, né? Aqui um ponto que eu destaquei, ó, em idosos a atividade física ajuda a prevenir quedas e lesões relacionadas, né? E o declínio da saúde óssea e capacidade funcional. Então uma coisa que costuma acontecer com o idoso é ele ficar mais frágil, a parte de massa muscular e massa óssea, né? A gente tem a osteoporose, que é uma doença que afeta, né, a densidade mineral do osso, deixa ele mais
frágil, mais suscetível a fraturas, por exemplo. Então você vê o idoso perdendo força, perdendo massa óssea, ele vai deixando aí pouco a pouco de fazer as atividades do dia a dia, ele vai se mexendo cada vez menos e vai ficando cada vez mais dependente dos seus familiares, vai perdendo a capacidade de fazer as tarefas básicas do dia a dia, né? E a falta de capacidade física, por exemplo, pode levar à perda de equilíbrio e a quedas. Queda, se você tem uma queda, um idoso que já tem uma parte muscular, uma parte óssea mais frágil, isso pode levar ele a uma fratura, a ele ficar ainda mais dependente no dia a dia, ou até mesmo via óbito, né, falecer. Então, a atividade física, o exercício físico regular, pode aí ser fundamental para prevenir todos os problemas e prolongar a saúde e qualidade física, né, do idoso o máximo possível, né? Recomendações. Então aqui elas são idênticas, né, às recomendações para adultos. Então, se o idoso tiver saúde para fazer, tiver condição, tá lá, igualzinho, atividade aeróbica, 150 a 300 minutos de atividade moderada ou 75 a 150 de atividade mais vigorosa ou qualquer combinação desse tipo de intensidade da atividade aeróbica na maior parte dos dias da semana, ou seja, pelo menos 4 dias por semana. E também aqui ó, enfatiza a parte da musculação, né? Atividades de fortalecimento muscular de forma geral, em pelo menos 2 dias na semana. Então a recomendação ela é idêntica, não é porque a pessoa, né, já tem aí mais idade que ela vai ficar paradinha, pelo contrário, aí sim que ela precisa de fazer atividade física de forma regular, né? E ele aqui também sugere, ó, em pelo menos 3 dias da semana, fazer atividades físicas multimodais. O que seria isso? Atividades que mesclam ali diversas partes da aptidão física. Então, uma atividade, por exemplo, como a dança, que você tem um gasto ali da parte cardiorrespiratória, mas você também tem coordenação, você também tem agilidade, você tem também ali um pouquinho de força, de movimentação, de interação social também, que é importante, né? Às vezes o idoso ele vai ali perdendo os amigos, ou então ele deixa de trabalhar e ele se sente muito sozinho, muito isolado. Às vezes a atividade física, o exercício pode vir ali a pôr ele num contexto de convívio social, de fazer novos amigos, que é muito importante também para a saúde mental. E a atividade física ela pode ajudar nisso, né? Então, além de fazer ali a caminhada, a musculação, procurar também, se possível, praticar atividades físicas que envolvam múltiplos componentes, né? Como os esportes, por exemplo, também é um ótimo exemplo, os esportes de forma geral. Aqui, ó, mais uma vez, ele destaca para os idosos que mesmo se eles não cumprirem as recomendações, praticar alguma atividade física sempre será benéfico para a saúde e os idosos devem ser fisicamente ativos na medida em que suas capacidades funcionais o permitam. Ou seja, é fundamental nesse público você sempre levar em conta a condição atual dele, né? Não é porque às vezes, sei lá, um idoso de 80 anos, ele pode estar super saudável, super ativo e fazer as atividades como qualquer outro adulto, né, mais jovem conseguiria fazer, ou você pode ter um idoso de 80 anos ali acamado, né, que é dependente dos familiares para a maioria das tarefas, né. Nos dois casos, eles devem sempre, na medida do possível, estar fazendo algum tipo de atividade física. E é lógico que, apesar de serem, nesse exemplo, 2 pessoas de 80 anos, como elas têm condições físicas e de saúde bem diferentes, você só tem que adaptar ali a atividade para a realidade dela, né? Que nada mais é do que a personalização das atividades, como para qualquer pessoa, qualquer adulto, criança, enfim. Quanto mais você personalizar o treino, a atividade física para ela, melhor, né? E falando aí de treino personalizado, quero sempre lembrar para vocês que eu tenho a minha consultoria online de treinamento, o Projeto 12, onde eu monto o seu treino personalizado para você estar alcançando seus objetivos, ganho de massa muscular, melhora da saúde, emagrecimento, para você treinar em casa, na academia, ou seja, com tudo acertadinho, tudo prescrito ali por mim e eu também fico sempre na disposição para estar tirando dúvidas. Então, se você quiser treinar comigo, fazer parte da minha consultoria online de treinamento, você pode ir em algum dos links da descrição, entrar em contato comigo por e-mail, já comprar lá direto no link de compras que tem aí na descrição
e está vindo sendo meu aluno aí na consultoria do Projeto 12. Então, para a gente terminar aqui o vídeo, ó, essas recomendações também do OMS, eles abrangem outros públicos, ó. Mulheres grávidas e no pós-parto, também tem as recomendações de atividade física específica para elas aqui. O que fazer, o que limitar, né, o que incentivar. Adultos e idosos com doenças crônicas, né, diabetes, pressão alta, enfim. Todos esses tipos de pessoas já com alguma doença crônica instalada, que é muito comum, principalmente aí nos mais idosos, também tem as recomendações aqui de atividade física semanal para cada um desses públicos. E uma coisa bem legal também que essa recomendação da OMS traz é para a recomendação de atividade física para pessoas com deficiência, aqui, ó, no caso, crianças e adolescentes e também adultos. Então, é uma recomendação que ela abrange aí todos os públicos, né? E ela é bem democrática. E também ela passa uma mensagem muito importante, que ela é para todo mundo, ou seja, a atividade física ela deve ser incentivada para todas as idades, para todos os sexos, para pessoas com doenças, para pessoas saudáveis, para pessoas com alguma necessidade especial, para pessoas sem necessidades especiais, enfim. A atividade física tem que ser incentivada para todos. E para ir já aqui finalizando a aula, né, fala de algumas lacunas na evidência, ou seja, pontos que ainda precisam ser melhor estudados para estar aprimorando ainda mais essas recomendações de atividade física e comportamento sedentário. Então, um ponto aqui que eu destaquei, ó. Em particular, há menos evidências provenientes de países de baixo e médio rendimento de comunidades economicamente desfavorecidas ou mal servidas, e uma escassez de evidências em subpopulações, incluindo pessoas com deficiência. Ou seja, né, as evidências científicas de treinamento, aptidão física, atividade física de forma geral, na maioria das vezes elas são publicadas com populações de países mais desenvolvidos, né? Europa, Estados Unidos principalmente Estados Unidos, onde tem aí um maior número de pesquisas nessa área aí, com certeza. Então, apesar de estar crescendo aí cada vez mais o número de evidências de países aí em desenvolvimento, né, como nós, precisa de mais, porque cada população tem uma característica econômica, cultural diferente, enfim, étnica, né, também, e tudo isso pode influenciar no nível de atividade física, na aptidão e na recomendação ali na prática de atividade física. Então ele fala isso como um ponto importante que talvez possa aprimorar ainda mais essas recomendações em publicações futuras. E aí também, apesar de ter essas recomendações para pessoas com deficiências, né, crianças e adultos, como a gente viu lá, precisa de mais evidências científicas ainda, mais artigos, mais publicações, para estar melhorando a qualidade dessa evidência, né? Ele fala aqui da relação entre atividade física e comportamento sedentário e desfechos na saúde, né? Então ainda precisa de mais evidências para estar ajustando melhor ali essa quantidade exata, né, de os limites mínimos e máximos de atividade física, de comportamento sedentário para cada desfecho de saúde, né, para melhora de aptidão física, para prevenção de doenças, enfim. Apesar de já ter bastante evidência nessa área, ainda precisa de mais ali para fazer um ajuste fino nas recomendações de tempo, intensidade, enfim. São pontos que ainda precisam de mais pesquisas, né? E fechando aqui o vídeo, né, destaquei o ponto ali das recomendações à ação, né? Então é muito importante, né? A gente viu as recomendações de atividade para diversos públicos, recomendação de atividade aeróbica, de musculação, né? Um artigo respaldado pela OMS, que é um órgão de credibilidade mundial e abrangência mundial também, mas não adianta nada a gente saber de tudo isso se a gente não põe em prática, né? Então, fica aí mais uma vez, né, o meu apelo. Caso você ainda não faça nenhum tipo de atividade física, de exercício de forma regular, aumente seu nível de atividade física, se mexa mais no seu dia a dia, comece a treinar, enfim, ponha tudo isso que você viu aqui no vídeo de hoje em prática e também incentive as pessoas ao seu redor, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho a estarem também fazendo mais atividade física no seu dia a dia. Bom, é isso aí, galera. Essa foi a mensagem aqui do vídeo de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo aí para os próximos aqui do canal, pode deixar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!